Shalom, amados. Aqui é o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal e tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Todas as semanas estaremos com uma mensagem ao seu coração e que Deus vos abençoe. Gostaria muito de poder ter cada um de vocês de maneira maravilhosa, orar e levar uma palavra ao seu coração. Deus vos abençoe. Shalom, amados. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é algo que vai tocar o seu coração e que vai ajudar a compreender um pouco mais sobre os tempos em que nós estamos vivendo. Deus é forte, Deus é fiel e o Senhor tem abençoado cada família nessa terra. Por isso nós vamos trazer um tema de um pouco de conhecimento, a cada um de vocês, de maneira que o Senhor possa falar melhor a cada coração. Hoje o tema da nossa mensagem será o arrebatamento. O que seria, pastor, o arrebatamento da igreja? O arrebatamento daqueles que esperam no Senhor, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, Jesus está voltando. Ele voltará e ele já tem alertado a sua igreja. Por isso, neste momento, nós vamos conhecer um pouquinho dessa mensagem bíblica. E vamos para o vídeo. Shalom, amados. Vamos para o nosso tema. Jesus deixou muitos alertas acerca da sua vinda. Jesus falou que quando chegasse o tempo, seriam tempos difíceis, angustiosos, haveria coisas acontecendo no mundo inteiro, guerras, rumores de guerras, haveria conflitos familiares, pais contra filhos, filhos contra pais, o amor de muitos esfriaria e a humanidade entraria em colapso. Parece muito, aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Haveria crises políticas, crises econômicas, haveria transformação no mundo inteiro. Então, tudo isso sendo preparado para a grande tribulação. E Jesus já tinha falado sobre isso. E muitos talvez não tenham notado, mas estamos vivendo aquele tempo em que, como o próprio Senhor Jesus falou, e muitos dos apóstolos também disseram, que muitos seriam como nos dias de Noé. Noé pregou cerca de 120 anos falando sobre o dilúvio, mas nunca deram crédito, acharam que ele era louco, achavam que ele não tinha conhecimento, até que de repente veio uma torrente de água e não teve tempo para poder se arrepender, e apenas os animais e apenas 8 pessoas tiveram a sua salvação dentro da arca. Então será como nos dias de hoje. Hoje nós falamos que os tempos são difíceis, as pessoas não têm dado crédito à pregação do Evangelho, à palavra de Deus, e muitas vezes estão acontecendo o que nós vemos hoje. Hoje estamos vivendo crises pandêmicas, estamos vivendo crises políticas, crises econômicas, estamos vivendo conflitos religiosos, conflitos familiares, tantas e tantas coisas têm se mostrado acerca do arrebatamento. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 até o versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. Diz assim o texto da palavra. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não demovais da vossa mente com facilidade e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade,
o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, muitas coisas ainda vão acontecer. O sistema político está sendo preparado, o sistema econômico mundial está sendo preparado para que este ser, esta pessoa, que vai se levantar no meio político e religioso, ele terá um domínio para tentar trazer uma breve paz, uma falsa paz, uma condição de paz para acalmar o mundo, mas o mundo entrará em colapso, ou seja, tudo está sendo preparado, as plataformas estão sendo preparadas para que este homem, para que este ser, para que esta pessoa que já existe, ela possa se tornar manifestos. Hoje nós vemos aqui que se fala muito, a mídia se fala muito de um caos, de uma união global, de uma unificação de moeda, de uma unificação política, de conflitos sendo ali que precisando de algum intermediador, ou seja, está sendo tudo preparado. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 6 a 9, diz assim: agora sabeis que o que detém seja revelado somente em ocasião própria. Versículos 5 e 6 diz assim, Não vos recordeis de que vos tenho ainda convosco, e costumava dizer sobre estas coisas, agora sabeis que o que eu detém, e ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá na manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, este ser será levantado com autoridade política, religiosa e debaixo de muitas mentiras, através da eficácia de milagres, de poderes e milagres vindo de Satanás. Ou seja, enganará muitos, porque hoje as pessoas estão ouvindo os seus próprios conselhos, as pessoas estão ouvindo os seus próprios egos, as pessoas não olham mais com condição, ele virá para impor tudo aquilo que é contra Deus, ou seja, contra a palavra, contra os costumes, contra aquilo que Deus estabeleceu, tudo aquilo que for estabelecido por Deus, tudo aquilo que é relevado a Deus será consumado, ou seja, haverá uma perseguição muito grande, haverá uma tentativa de aniquilar a ideologia cristã, a ideologia da pregação e a ideologia daquilo que se fala acerca de Deus, mas por iniquidade da humanidade que já se perdeu no caminho. Nós vamos ver, mas quando será isso, pastor Ricardo? Bem, tempo e hora nós não sabemos, mas temos alguns relatos, nós podemos acompanhar no livro, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, diz assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrondo trepetuoso, e elementos se desfarão abrasados sobre a terra, e as obras que nela subsistem serão extinguidas. Ou seja, o apóstolo Paulo ele diz assim que o Senhor virá como um ladrão da noite. O que é assim? Jesus é ladrão? Não. Apenas está simbolizando o que será de repente, quando menos se esperar. Por isso você que aguarda no Senhor, mantenha a sua
fé, firme no Senhor e aguarde, porque o momento é chegado. O Senhor está às portas, está prestes a vir buscar a sua igreja, buscar aqueles que realmente entregaram sua vida a Ele e deram a oportunidade de tê-lo como o Senhor, Salvador das vossas vidas. O Senhor está à porta. Diz assim no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo de 1 a 6. Vamos ler o contexto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que nesse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto todos os sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não andemos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, igreja, esse é o recado do apóstolo Paulo. Estejamos preparados para esse dia, preparados e orando, vigiando, buscando a presença do Senhor, porque o dia e o momento nós não sabemos, mas sabemos que está próximo, porque virá quando houver repentina, houver segurança e paz, uma paz que não é a paz, porque a paz verdadeiramente quem dá é Jesus. Jesus dá a paz, né? E quando houver, eu vou falar que há segurança mundial, nós sabemos que o mundo é um barril de pólvora, está pronto para explodir, está pronto para ter guerra entre as nações, um confronto terrível, e isso vai acatar, porque isso está sendo preparado, né, para este mundo na qual o inimigo das nossas almas, ele terá o controle sobre o período da grande tribulação. Mas Jesus nos prepara para ter um encontro com Ele. Mas como será esse encontro, pastor Ricardo? No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do versículo 13 a 17, o apóstolo Paulo nos diz assim: Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, e de modo algum procederemos os que dormem. Portanto, o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, e os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa será o dia da redenção que nós tantos aguardamos. Ora, primeiramente, os que dormiram no Senhor, porque não existe a morte para aqueles que estão em Cristo, mas sim eles esperam serem ressuscitados com corpos glorificados, segundo a promessa de Deus. E isso, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele também ressuscitará primeiramente aqueles que dormem no Senhor. E nós, automaticamente, aqueles que ainda estivermos vivos, encontraremos com o Senhor também com corpos glorificados. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 a 54, olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele revela da sua palavra de maneira poderosa acerca da ressurreição, acerca dessa transformação e do arrebatamento da igreja. Diz assim, capítulo de número 15 de 1 Coríntios e versículos 50 a
51 a 54. Então afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Segundo este corpo corruptível e se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tomada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. O Senhor nos preparará. Aqueles que dormiram no Senhor serão transformados ao tocar da trombeta. O anjo, a ordem do Senhor, ele dará a ordem aos anjos e tocarão as trombetas sobre o mundo, dando a ordem. E automaticamente, como no abrir e fechar dos olhos, seremos arrebatados. As roupas ficarão. Esse corpo carnal será transformado em corpo incorruptível, como o corpo glorificado de Cristo. E ali teremos um encontro no alto com o Senhor. A igreja, a noiva prometida, aquela na qual o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário para resgatá-la e para levar as bodas do Cordeiro. Meu Deus, este dia será tremendo e eu quero ministrar ao coração de vocês que está aqui me ouvindo. Quantos e quantos lugares nas igrejas não tem se pregado mais acerca do arrebatamento? As pessoas têm se preocupado tanto com a materialidade, têm se preocupado tanto em conseguir, têm se preocupado tanto com o dia de amanhã, mas o dia de amanhã não nos pertence. Nós temos que guardar a nossa vida, guardar a esperança, aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez, como disse o apóstolo Paulo aqui, nem todos nós estaremos, talvez, eu posso dizer assim, essas palavras nos dias de hoje. Talvez hoje eu aguardo o Senhor, mas talvez amanhã eu possa estar indo encontrar ao Senhor. O dia de amanhã não nos pertence, mas o importante é estarmos preparados para que o Senhor venha e que nós possamos estar preparados para ir de encontro a Ele. Que coisa tremenda. Deus amado, esse é o Senhor que tem preparado sobre as nossas vidas as promessas. Eu quero ministrar o teu coração e a sua vida. Eu quero você que está ouvindo e assistindo este vídeo, eu quero ministrar ao teu coração que o mais importante de tudo não é as batalhas, não é as lutas que nós temos passado no dia a dia, que o mais importante não é ter uma condição. Claro, cada um tem passado a sua adversidade, cada um tem lutado pelo seu sonho, lute por ele, mas tenha a intenção que o mais importante é que a nossa passagem aqui, ela é de momentânea. Chegará o dia em que o Senhor irá buscar aqueles que o amam. Jesus virá buscar a sua igreja, Jesus virá buscar aquele que lhe fez uma aliança. Eu lembro quando foi em 1993, quando eu aceitei a Jesus, que eu desci as águas, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e ali depois daquele dia, tudo mudou na minha vida, e hoje eu estou aqui, ministrando a palavra para dizer que eu estou feliz, porque eu aguardo a vinda do Senhor, eu aguardo a presença do Senhor e quero estar com o Senhor. Se o Senhor permitir de ficar um pouco mais de tempo, amém, mas eu aguardo a presença do Senhor sobre a minha vida, porque o mais importante não é os bens materiais, o mais importante não é, o importante é a minha alma, porque essa é eterna e essa irá morar com Deus. E eu quero que você coloque isso no seu coração, que o mais importante é a sua vida,
da sua alma, e o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário por ela. O Senhor quer que você esteja às bodas do Cordeiro. Mas como é que eu posso fazer isso, pastor Ricardo? Como é que eu posso fazer para ter esse encontro, para poder fazer parte desta comitiva? Simples. Aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Entregue seu coração a Ele e procure servir ainda que é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá fazer. E o Senhor virá como representativo que nós lemos lá, né? Como um ladrão na noite. Não tem hora marcada, mas de uma coisa tem certa, o compromisso. E o noivo está voltando para encontrar a sua noiva, que é a igreja. Aquela representação de Rebeca se encontrando com Isaac, ali é a representação da igreja com o noivo prometido. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Quero que Deus toque no seu coração, que você reflita sobre a sua vida, que você possa entender que o Senhor é sobre a sua casa, sobre a sua família, e Ele quer muito que este encontro, que você faça parte desta ceia maravilhosa das bodas do Cordeiro, que você venha participar da mesa com Ele. Que Deus vos abençoe, que o Senhor possa tocar em cada coração e que nós tenhamos uma oportunidade de estar sempre falando do amor de Cristo. Quero que Deus vos abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para ajudar a fortalecer o canal. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Jesus te ama. Deus vos abençoe.